Olá, pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós iremos trabalhar com sinais de pontuação. Então, já peguem aí o livro de vocês, caderno, lápis, para fazer as anotações, responder as atividades, tá bom? Esse assunto vocês encontram na página 32. Podem abrir aí, mas antes da gente iniciar, né, com o assunto aí do livro de vocês, eu vou fazer uma introdução, tá bom? Essa aula, ela tem o objetivo de permitir que vocês se familiarizem com o uso dos sinais de pontuação para imprimir na escrita marcas de entonação e ritmos próprios da linguagem falada, permitindo que construam efeitos de sentido ao interagir com os textos escritos, relacionado às condições sociais em que eles são produzidos. Então, para iniciar, eu vou passar um trecho de um vídeo de algo que acontece todos os dias em um determinado local. Eu peço que vocês observem as cenas e que vocês identifiquem os veículos, né, que aparecem, que vocês observem sinais, né, de onde se passa essa cena, se é aqui no Brasil, se é em outro país, né? Depois vocês vão me dizer, tá bem? Vamos assistir o trecho. E então, vocês conseguiram identificar o local? Os elementos que aparecem na cena, né? Os automóveis, né? As pessoas, o estilo de vida, né? Eles indicam a qual local pertence. Então, essa cena, ela ocorreu em um país chamado Índia, né? Vocês conseguem imaginar por que o trânsito nesse lugar é dessa forma? O trânsito é dessa forma por falta de sinalização, que indica a preferência da passagem de veículos, ou mesmo guardas que organizem o trânsito. O que falta nesse lugar para melhorar o trânsito das pessoas e automóveis? Podem se criar os sinais de trânsito. E o que pode acontecer em um lugar com um trânsito igual a esse? Um trânsito igual a esse, pode acontecer muitos acidentes, né? Atropelamento, brigas devido à desorganização. Então, com esse vídeo, nós percebemos que a falta de sinais de trânsito permite que as pessoas façam o que querem no trânsito, sem seguir nenhuma regra, e isso pode provocar muitos acidentes. Então, aqui nós estamos estabelecendo uma comparação entre os sinais de trânsito e os sinais de pontuação. Pois, assim como os sinais de trânsito nos auxiliam a interagir com os demais veículos e pedestres, os sinais de pontuação permitem que tomemos decisões ao escrever e ler um texto. Os sinais de pontuação contribuem não só com a organização do texto, mas também nos permitem expressar a melhor forma possível os sentidos que querem atribuir às nossas produções escritas, favorecendo a interação entre leitor, escritor e texto escrito. Vocês sabem qual o significado dessas placas? Elas significam, né, a primeira, proibido estacionar, a segunda, curva sinuosa, a terceira, local próprio para estacionamento regulamentado, e a última, proibido virar à direita. Então, os sinais de trânsito, eles permitem que nós entendamos o que é preciso fazer nas vias públicas, sem precisar de uma pessoa nos falando como nos comportar. Não é verdade? Imaginem só se não existissem os sinais de trânsito. Que problema nós teríamos nas vias públicas? Assim como nas ruas existem os sinais de trânsito, indicando onde se deve parar, reduzir a velocidade, quando se deve ter cuidado. Na escrita também existem sinais que ajudam o escritor a transmitir suas mensagens e indicam como os leitores devem se comportar e interagir com o texto. Como se chamam esses sinais?
Sinais de pontuação, né? Então, os sinais de pontuação são importantes recursos da língua escrita, que se constituem como fundamental ponte entre o texto escrito e o leitor, permitindo que o escritor imprima aos textos as pausas sonoras, o ritmo, a entonação e provoque efeitos de sentido que se completam na situação social em que ocorre a produção textual, possibilitando ao leitor reproduzir esses sentidos ao interagir. Vamos fazer uma leitura para que vocês entendam a importância desses sinais de pontuação. E se não existissem os sinais de pontuação? Veja um trecho de um texto do qual foram retiradas os sinais de pontuação. A cigarra passou o verão cantando enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: "E o que é que você fez durante todo o verão? Durante o verão, eu cantei", disse a cigarra, e a cigarra respondeu: "Muito bem, pois agora dance". Comparando esse trecho ao Trânsito Louco da Índia, como o leitor se sente ao tentar interagir com esse texto? Nós conseguimos compreender a ideia que o autor tentou nos passar? Vamos observar agora esse mesmo texto, mas com a pontuação devida. A cigarra passou o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: "E o que é que você fez durante todo o verão?" "Durante o verão eu cantei", disse a cigarra. E a formiga respondeu: "Muito bem, pois agora dance". E então, comparando esses dois textos, o que os sinais de pontuação acrescentaram à compreensão textual? Vocês conseguiram entendê-lo melhor? Vamos agora ao texto do livro de vocês, na página 32. Lê o trecho de um artigo expositivo que trata das regras da escola, um ambiente onde aprendemos na prática sobre sobrevivência. Lê o trecho de um artigo expositivo que trata das Leia o trecho do artigo expositivo que trata das regras da escola, um ambiente onde aprendemos na prática sobre convivência. É no regimento interno de cada escola que são definidas coisas como as que você vivencia todo dia: horários, grade curricular das matérias, forma de avaliação, uso de recursos econômicos, entre outros. As regras estabelecidas no regimento, assim como todas as demais leis, devem ser resultado de muita discussão entre os interessados antes de sua aprovação, ser obedecida por todos depois de aprovadas, ser questionadas e alteradas quando não mais forem interessantes para a maioria das pessoas. Por isso que muitas das coisas que acontecem na sua escola não podem ser mudadas da noite para o dia ou mudadas apenas em uma escola. Elas fazem parte das regras que toda escola deve obedecer. Para mudá-las, é preciso que haja discussão, propostas e argumentos para todos ficarem convencidos de que a mudança é necessária e para melhor. Você concorda com o que acabou de ler nesse texto? Comente sua resposta e ouça a opinião dos colegas. Então, vocês irão comentar, né, a opinião sobre o que achou desse texto. No primeiro e no segundo parágrafo do texto, foram empregados 2 pontos. Explique a função de cada uso desse sinal no texto. Nós temos aqui, no primeiro, onde ele diz: é no regimento interno de cada escola que são definidas coisas como as que você vivencia todo dia. 2 pontos. E depois, as regras estabelecidas no regimento, assim como todas as leis, devem. Então, no primeiro parágrafo, a função é apresentar algumas situações vivenciadas na escola, como horário, grade curricular, forma de avaliação, uso de recursos econômicos. E no segundo, enumerar como devem ser as regras estabelecidas no regimento de uma escola. C. Você já sabe que a vírgula pode ser usada para enumerar elementos. Leia
os itens 1 a 3 no texto e note que eles foram separados por outro sinal de pontuação. Qual sinal foi usado nesse caso? O ponto e vírgula, né? Nós temos a vírgula, nós temos o ponto e temos também o ponto e vírgula, que é um sinal. Então, além de apresentar as falas de um personagem em um texto, os dois pontos são utilizados para apresentar citação e enumerações. O ponto e vírgula também pode separar elementos em uma enumeração, indicando uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto final. E então, ei, Cebolinha, você já soube que a Mônica viajou? Já. Ora, e por que essa tristeza? Agora a gente não vai apanhar mais e nem xingar ela, nem dar nós no seu coelhinho. Será que ela vai demorar muito para voltar? Olha, nós vimos que os sinais de pontuação servem para trazer pausas, ritmo, entonação e provocar efeitos de sentido. Já que no texto escrito nós não temos contato com a expressão das pessoas, com os gestos, a mudança de tom na fala, para entender e construir os sentidos. Então, observem, na fala de Cascão, no primeiro quadro da tira, que ele diz: Ei, Cebolinha! O que essa fala revela? Entusiasmo, né? Então, o que nos permite inferir isso é a pontuação. Agora, no segundo quadrinho, na fala do Cascão, está faltando a pontuação final. Vocês perceberam? Bem aqui, olha. Quando ele diz, agora a gente não vai apanhar mais. Que pontuação se adequa ao contexto desse balão? O que é que vocês acham que a gente poderia colocar aí? A reticências, que são esses 3 pontinhos aqui. Ela é utilizada quando há uma pausa na fala, né? Então, vejam que ele falou algo, né? E o Cebolinha o interrompeu. Veja que a fala de Cebolinha já veio iniciando com uma reticência. Então, a gente poderia acrescentar aí as reticências. Gostaram da aula? Espero que sim. Chegamos ao final. Gratidão e fiquem em paz.